Coeficiente angular, né? É mais um estudo da geometria analítica. Bem, aqui eu quero só fazer um comentário rápido, né, de algo que a gente vai precisar para o nosso estudo de coeficiente angular. Já sabe o seguinte, que a posição de uma reta pode ser horizontal, vertical ou inclinada, certo? Aí diz assim, professor, mas eu já vi retas paralelas concorrendo. Meu filho, isso é outra história. Isso aí é a posição relativa de duas retas. Aqui eu estou falando de uma reta vertical, horizontal ou inclinada, certo? Então, agora, como a gente está diante da geometria analítica, bora fazer o seguinte. Vamos pegar isso aqui e associar essa posição lá no plano cartesiano, certo? Cada uma delas, bora fazer essa associação dela lá no plano cartesiano. Então, tá aqui. Então, olha só, nesse caso aqui, essa reta aqui, bora supor que ela esteja bem aqui, coincidindo aqui com o eixo X. Então, se eu te perguntar qual o ângulo formado entre a reta e o eixo X, ora, o ângulo formado vai ser de quantos graus? 0 graus, certo? Porque não existe abertura, não existe inclinação entre ela e o eixo X. É 0 graus, tá bom? Tanto faz ela estar aqui, ela está um pouco mais acima, ela está um pouco mais abaixo, certo? Vai ser 0 graus. Basta que ela esteja paralela ao eixo X, então a inclinação vai ser 0 graus. Mais um caso, eu tenho essa aqui, quando a reta é vertical. Ora, a posição dela em relação ao eixo Y, ao eixo X, perdão, é de quanto? É de 90 graus, certo? Então, a inclinação da reta em relação ao eixo X aqui é de quantos graus? 90 graus, tá bom? Só que só tem um cuidado. Quando eu falo o ângulo formado entre a reta e o eixo X no sentido anti-horário, por exemplo, essa reta bem aqui inclinada. Então, imagina ela fixa bem aqui, ó, um ponto bem aqui que ela está fixa. Então, ela vai girar. Vamos supor que ela estivesse bem aqui, ó, coincidindo com o eixo X, lá o primeiro caso. Então, se ela está nessa posição, bora imaginar que ela saiu daqui e veio para onde? Para cá, certo? Então, ela girou nesse sentido. Então, o ângulo formado aí entre a reta e o eixo X no sentido anti-horário, esse ângulo aqui, essa abertura, a gente vai chamar de quem? De alfa, tá bom? Então, esse ângulo formado entre a reta, se a gente tem aqui um plano cartesiano, certo? Quem vai nos interessar? O ângulo formado entre a reta e o eixo X no sentido anti-horário. Esse ângulo vai chamar de alfa, tá bom? Então, para a gente determinar o coeficiente angular de uma reta, a gente vai separar aqui em duas situações. A primeira situação, que é quando a gente já conhece aqui, ó, o ângulo formado entre a reta e o eixo X, no sentido anti-horário. A gente chama isso aqui de alfa, certo? Então, olha só, o que eu simplifiquei isso aqui? Eu simplifiquei, cara, que é para te entender que o ângulo que vai te interessar é o ângulo formado entre a reta e o eixo X, tá bom? Esse aqui é o ângulo que vai te interessar. E como é que a gente vai encontrar aí esse coeficiente angular? Que a gente representa, ó, pela letra M, tá bom? Então, o coeficiente angular é dado pela tangente desse ângulo, tá bom? Então, recorra aí às relações trigonométricas, que é a tabelinha de tangentes, se vire. Recorra a esse estudo, tá bom? Então, coeficiente angular, quando eu conheço o ângulo da reta, é dado pela tangente desse ângulo, tá bom? Mas para quebrar teu galho, tá bem aqui, ó, a tangente dos principais ângulos. Escreva no caderno, tire foto, tire print disso daqui. Tangente de 0, 0. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, 1. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Tangente de 90, não existe. Ou seja, o coeficiente angular aqui, tu vai calcular a expressão pelo coeficiente angular pela tangente, tu vai descobrir que não existe. Pessoal, mas bem que você falou que eu falei o ângulo entre a reta e o eixo X é 90 graus. Se a gente vir pela tangente, tu vai ver que essa tangente não vai existir, tá bom? Mas o ângulo existe sim. O coeficiente angular por essa relação não, tá certo? Então tá aqui, ó, se vire e boa sorte. Agora, o outro caso aqui, o segundo situação que a gente pode determinar o coeficiente angular.
é quando eu tenho lá meu plano cartesiano, tá aqui meu plano cartesiano bonitinho, tá aqui a reta, e eu consigo localizar 2 desses pontos da reta. Eu só preciso de 2. Se me der 3, 4, não me interessa, eu preciso de 2 pontos dessa reta, tá certo? Então, olha só, ele te deu o plano cartesiano. Rapaz, se ele te deu o plano cartesiano, então, tu localiza o ponto A. Quem é as coordenadas do ponto A? XA, YA. Tá aqui as coordenadas do ponto A. Localiza as coordenadas de um outro ponto aí, que a gente está chamando de B. Chama de XB. Chama não, tá aqui, ó, XB e YB. Então, tá aqui as coordenadas do ponto B. Então, dado essa reta, a gente descobre 2 pontos dela, lá do plano, tá certo? Então, como é que a gente vai encontrar aqui o coeficiente angular? De novo, o coeficiente angular M é dado pela expressão YB menos YA sobre XB menos XA. De onde a gente tira os valores? Tá aqui, cara, ó. Conhecendo aqui as coordenadas do ponto A, ou ele te deu no gráfico, tu localiza de lá, ou ele já te dá só as coordenadas dos pontos. Coeficiente angular YB menos YA sobre XB menos XA, certo? Geralmente eu gosto de botar a seguinte coisa aqui, ó. Eu gosto de fazer o seguinte, ó. E bota esse esqueminha aqui, ó, de baixo para cima, que é o coeficiente angular M, YB menos YA, ó, YB menos YA sobre XB menos XA. Numerador, repetindo, que é numerador, YB menos YA, que é um denominador XB menos XA. E pronto, aqui o coeficiente angular. Mas de repente, vamos supor que lá no dia tu deu um branco. Deu um branco, diz, rapaz, eu fiz o seguinte, se eu me disse que é de baixo para cima, eu fiz foi de cima para baixo essa diferença. Não tem problema. Quem vai ser o nosso coeficiente angular? Vai ser quem? YA menos YB sobre, quem é o denominador agora? XA menos XB. Não tem problema, tá certo? Então tá aí. Esse aqui é o para determinar o coeficiente angular. Resumindo, 2 formas. A primeira forma, né? Esta aqui, que eu conheço o ângulo formado, eu faço pela tangente desse ângulo, né? Cuidado nessas valores aqui das tangentes. E o segundo caso que eu tenho, ele me dá os 2 pontos, ou me dá lá no plano cartesiano e eu localizo esses pontos, né? E eu uso essa relação bem aqui, tá bom? O demais, a gente vê já uns 2 exemplos aí, pelo menos, para comentar sobre essas situações aí.